Pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre reações químicas e esse slide vai ser colocado para vocês para acompanhar tanto essa aula aqui quanto para vocês procurarem em outros lugares, tá certo? Então, vamos sem delongas falar logo sobre reações químicas. Uma reação química, você pode dizer que é qualquer coisa que aconteça quando você mistura coisas e essas coisas se transformam em outras. Atenção, elas têm que se transformar, tá? E essas transformações, você começa de um jeito e termina de outro, a gente pode ver ou sentir, tá certo? Mas essa parte, ela não vai ser abordada nesse tema. Nessa aula, vamos abordar os tipos de reação química que possa acontecer. E a gente vai falar mais especificamente das fórmulas. Você vê uma fórmula e identificar que tipo de reação química que aconteceu ali. Tá certo? Vamos ver ao longo da aula que eu vou mostrando para vocês aqui, que vai ficando mais fácil. Vou avisando que são quatro tipos. Quatro tipos de reações químicas que podem acontecer. Aqui eu vou dar um exemplo da primeira, que é a de síntese, ou seja, da formação de substâncias. Então a gente tem aqui um exemplo de reação química, que é esse aqui, que é síntese ou adição, ou seja, quando você junta coisas, duas ou três. Aqui está dizendo, esse exemplo aqui, ó, eu quero que vocês prestem bem atenção. O A e o B são substâncias que eu não sei dizer quem são, mas elas existem e eu não preciso dizer quem elas são. Aqui está me dizendo que as duas juntas, se eu juntar essas duas coisas, eu vou ter como produto, como final, né, da reação, uma coisa diferente que é o C. As letras maiúsculas é só para dizer que juntando essas duas, eu vou ter uma diferente, uma terceira diferente. Por isso que se chama reação química. Se por acaso aqui tivesse, por exemplo, um A, aqui tivesse um A ou um B, significaria dizer que juntando essas duas, as duas ainda assim seriam a substância A ou a B. Nesse caso, eu estou só dizendo que a gente tem duas substâncias que quando elas são somadas, quando elas são juntas, elas se transformam numa terceira substância totalmente diferente da primeira. Então a palavra síntese é a mesma coisa da palavra adição. É tanto que vocês podem observar aqui que tem um mais. Então, as reações químicas, você tem que entendê-las como se fosse uma frase que elas te dizem alguma coisa. Como, por exemplo, essa equação aqui de baixo, vocês estão vendo que ela tem uma seta, né? Ela tem uma seta e essa seta, ela separa quem é reagente de quem é produto, tá? Toda equação química, isso tudo aqui é uma equação química. Toda equação química, ela tem reagentes e produtos, obrigatoriamente. Quem é o reagente? É sempre quem vem primeiro, é sempre quem vem antes da seta. É reagente. Quem é o produto? Qualquer um que venha depois da seta. Pode ter um, pode ter dois, três, 10, não interessa. Se veio depois da seta, é um produto, certo? Juntando reagentes e produtos, a gente tem uma reação química. Quer dizer, no começo era de um jeito e terminou de outro. Eu falei que, para a gente, existem quatro tipos de reação química. E você pode decorar que a primeira é a adição. Pode aparecer a palavra síntese também. Tanto faz escrever síntese como adição, mas as duas querem dizer a mesma coisa. E o que significa essa adição?
Significa que eu somei duas substâncias para gerar um único produto. Tá aqui, ó, um único produto. É aquela que duas substâncias ou mais se unem e formam um único produto, certo? A gente tem que prestar atenção que tem vários tipos de reação e essa daqui você tem que ver se está fazendo exatamente isso que eu estou falando. Vamos ao exemplo? O exemplo é exatamente esse aqui. O dióxido de carbono, como ele é formado? O que é o dióxido de carbono? É aquele gás que a gente respira, que a gente sopra e ele sai. Você enche a bola de assopro, tá? É a substância conhecida como gelo seco, quando ela está no estado sólido, tá? Então, o dióxido de carbono, para ser formado, para que o dióxido de carbono seja formado, é necessário que essas duas substâncias se unam. É necessária a adição de carbono com oxigênio gasoso, gás oxigênio, tá certo? Esse carbono aqui, eu posso dar um exemplo do carvão, por exemplo. Se você queimar carvão, toda queima tem que ter oxigênio. Não existe queima, não existe combustão. Combustão é queima, se não tiver oxigênio, certo? Então a gente tem aqui, ó, gás carbônico somado com oxigênio, adicionado com oxigênio, eu tenho um produto único que é o dióxido de carbono, CO2, certo? Essa daqui é o exemplo clássico. Além dessa primeira reação química, que é a de adição, tem a outra que é a decomposição, que é o contrário da adição, tá? Como assim o contrário? Lá na adição, eu juntava duas coisas para formar uma, certo? Juntava duas coisas para formar uma. E agora, eu faço o quê? Eu tenho apenas uma que ela se decompõe, ela se desfaz em duas ou mais. Fácil, né? Para ver. Como é que eu vou saber se está formando duas, se está formando três? Você tem que prestar atenção exatamente nessa seta aqui, ó. É a seta que vai dizer quem é que está no reagente. Vou botar um R aqui, ó, e quem é que está no produto, que é esse pezinho aqui, ó. Então, todo mundo que está antes da seta é reagente. E quem tiver depois da seta é produto, certo? Aí, aquela primeira que eu mandei para vocês, que eu falei aqui para vocês, nesse lugar aqui do reagente, tinha duas substâncias, pode ter duas, três, quatro, não interessa. Antes da seta, se eu somar todo mundo, quer dizer que eu estou somando para formar uma. E nesse caso aqui é o inverso. Quer dizer, eu tenho uma que se decompõe, que se desfaz em duas ou mais substâncias diferentes da primeira. Por isso que aqui é um A e esse daqui é B e C, que é para dizer que são substâncias totalmente diferentes da primeira. Umas das outras, aliás, tá? O exemplo que tem aqui embaixo é esse exemplo do airbag, né? O airbag nada mais é do que a decomposição de um sal que tem lá dentro. Como assim a decomposição de um sal? Esse NaN3 tá aqui um Szinho. Esse Szinho aqui não é S de Sandra, não. É S de sólido. É o estado físico que ele está. E esse AN3 é um sal, porque ele nem tem o H no início, nem o OH no final, e nem é um óxido. Então sobrou sal. Ele é um sal que fica dentro do invólucro do airbag. E quando acontece a reação química, por que ele infla?
Porque aquilo que era apenas um sal, que estava sólido, a reação química faz com que ele exploda, transformando aquele gás em, aliás, transformando aquele sal em gás e aí olha só, tá aqui, ó. Ela tá aqui a equação, essa é a equação química, esse NaN3, que é o sal que tá lá dentro do airbag. Quando ele é acionado pelo impacto, o que que acontece? A energia do impacto gera uma energia elétrica e tudo é muito rápido. O que que acontece? Esse sal aqui é como se ele se despedaçasse. Não é como se ele despedaçasse, ele se despedaça mesmo, né? Ele se parte, ele se reorganiza. E ele se separa o N do Na. Tá vendo? O N que tá aqui, ó, o N que tá aqui vira N2. E o Na que tá aqui, ó, e esse Na aqui vira 2Na. Tudo sólido. Esse aqui é gasoso, que infla, e continua o Na lá dentro, sólido ainda, que é um pozinho, tá? Essa daqui é um exemplo de uma reação de decomposição. Eu já falei duas, né? Síntese, que é juntar coisas para formar uma. Decomposição é uma que forma duas ou mais. E agora vamos para a terceira, que é a reação de dupla troca. É quando duas substâncias obrigatoriamente têm que ser compostas, tá? Isso aqui é uma substância simples, isso é uma substância simples e isso aqui é uma substância composta. Se você prestar atenção, a substância composta ela é formada de outros átomos, dois ou mais, tá? As substâncias simples é composta apenas de um tipo de átomo, certo? Então, quando a gente tem duas substâncias compostas interagindo, reagindo e formando duas outras coisas diferentes, a gente tem uma dupla troca. Olha só o exemplo aqui. Se você prestar bem atenção, o A que está aqui, ele está junto com o B aqui. Preste atenção nesses dois aqui, o A e o B. O A e o B estão juntinhos aqui nos reagentes, no começo. Mas quando você for olhar para depois da seta, lá nos produtos, o A ficou aqui e o B ficou na outra dupla. Ou seja, antes da reação química, A e B estavam juntos. Depois da reação química, A e B ficaram separados. Vamos ver a outra dupla, o que aconteceu? Aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y juntos. O que aconteceu com eles depois da reação química? O Y ficou com o A e o X ficou com o B. Separou também. Então teve uma separação das duas duplas. Por isso que aparece o nome dupla troca. Porque as duas duplas trocaram. Entenderam? Eu acho que essa daqui é bem facinha de saber quando você observa nesse jeito que eu falei. Um bom exemplo para mostrar essa dupla troca é justamente aqui na reação aqui de baixo, que é uma reação de uma base, que isso aqui é uma base, eu sei que é uma base porque, galerinha, só relembrando, tem OH no final, é uma base, é o hidróxido de sódio, soda cáustica, com sal, que é o sulfato de cobre. A gente tem isso aqui no nosso laboratório também, que é esse salzinho azul. O que acontece quando junta a soda cáustica com hidróxido de sódio? Olha, preste atenção no que acontece. Quando você olhar para o sódio, que é esse aqui, ele está junto com o OH. Só que aqui, ele não está mais junto com o OH. O cobre, que está aqui com SO, agora ele não está mais com SO. Tá vendo?
Então, todo mundo trocou tudo. Então, quando eu vejo que houve uma troca nas duas duplas, esse daqui se juntou com isso daqui, ó. Ó, tá vendo? Um de uma dupla e o outro do outro. Para poder formar isso daqui. Tá vendo? Aí eu só posso dizer que foi dupla troca se o resto das duas duplas se juntaram também. Então eu tenho aqui, ó, o cobre se juntou com o H, que deu isso aqui, ó. Ó, exatamente isso, tá? Exatamente isso. Então teve uma troca dupla, dupla troca, certo? E por fim, tem a reação de simples troca. Se a outra era de dupla troca, essa daqui é de simples. Não vai ser duas duplas, obrigatoriamente. Vai ser uma dupla e um tipo de átomo sozinho, gerando uma dupla e outro átomo sozinho. Deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil. Tá vendo esse A aqui? Esse A é um composto químico qualquer formado por um tipo só de átomo. Aqui na reação, aqui no início, nos reagentes, ele tá sozinho. Mas se você olhar no produto, ele não tá mais sozinho. No começo ele estava só. E depois da reação, quando a reação terminou, ele estava acompanhado. Entenderam? Vamos ver a outra dupla. Nesse caso, esse aqui estava sozinho. Agora preste atenção no XY. O X estava junto do Y, mas no final das contas, quem acabou sozinho foi o X, porque o Y ficou junto com o A que estava sozinho. Então teve uma troca. O casal era feito por X e Y, agora o casal é feito por A e Y. Quem estava sozinho era o A, agora quem está sozinho é o Y. Então a ideia é sempre alguém vai ficar só. Na reação anterior, ninguém ficava sozinho. Era uma troca dupla. E nesse caso aqui, é uma simples troca. Vai ficar uma substância simples sozinha, não vai ficar todo mundo em dupla. Aí o exemplo aqui do zinco. Olha só o que acontece se você pegar um zinco que é metal, se você pegar um metal de zinco e mergulhar no ácido clorídrico, ácido muriático. O que acontece quando eu boto um metal no ácido? Acontece uma reação química. Tá vendo até que tá borbulhando aí? O zinco que estava sozinho agora não tá mais lá quando acabou a reação química. Agora ele tá junto com o cloro. Mas o cloro estava com quem? No início o cloro estava com o hidrogênio. Só que o cloro ficou com zinco e largou o hidrogênio sozinho. Entenderam? Então, a gente tem aqui um bom exemplo de reação de simples troca. Eu deixei vocês também com esse material aqui, que eu vou colocar novamente para vocês, que é a explicação aqui para vocês de outra forma, tá? Do que é a reação química, o que é uma reação química. Tá aqui o que é uma reação química, tem explicações com desenho, tem exercícios para fazer, tá certo? Dá pra gente estudar um pouquinho mais essa parte de equação química. Vejam que tem aqui a reação, a classificação das reações, tá aqui, ó, classificação das reações. A gente tem reação de síntese ou adição, análise ou decomposição, porque tem dois nomes, que tem livro que tem os dois, de deslocamento ou simples troca e de dupla troca. Nesse material tá tudo numa página só. Inclusive tem os exercícios aqui para vocês, tá?
Eu não vou incluir essa questão aqui de óxido redução, tá? Eu não vou deixar, não vou mexer aqui. Então, termina aqui nesse último exercício aqui para vocês treinarem, tá certo? Para vocês conseguirem treinar e fazer as atividades que vem da semana que vem, tá certo? Qualquer dúvida me procura.